Fala, galera, boa noite. Como é que não? Boa noite não, mano. Não sei que hora vocês estão vendo isso daí. Tudo bem? É, isso aí, tudo bem. Nós estamos aqui porque a gente recebeu muito feedback maneiro para o segundo tempo do Momento Disruptivo, a respeito disruptivo, para falar se Jesus está voltando ou não, se esses são os sinais dos fins dos tempos. Então, oi? Não, ainda não. O cronômetro vai começar, mas já tá rolando aqui já, na real. São só interações, gente, olha só. Vai começar na hora que a gente começar a comentar. As vozes do além. Isso. Então, para lembrar, a gente tem 10 minutos para poder discutir. E assim, deixa eu só pontuar algo antes. A gente não vai conseguir aqui esgotar assuntos. A ideia é que a gente trate sobre os assuntos uma ou duas vezes em um ou dois episódios desses, mas a ideia, na verdade, disso é que a gente suscite em vocês a necessidade ou o interesse de estudar pelo assunto que nós estamos falando aqui. Então, se não todos, mas quase todos os assuntos que nós vamos tratar aqui, Marcão, não vão ser resolvidos aqui em 10, 20 minutos. Existem discussões a respeito do que a gente está falando agora, existem discussões há 2000 anos. Então, a gente não vai chegar no denominador comum. É bem provável que a gente nunca chegue. Mas o que a gente quer? A gente quer gerar em vocês esse interesse, essa disposição em estudar e ir atrás daquilo que a gente está tratando. Não é, Marcão? É isso aí, mancebos e mancebas. Então é o seguinte... Prepare o papel e caneta e não anote nada. Porque vai sair muita coisa boa daqui. É isso. Então, posso iniciar? Sim, só lembrando que nós estamos conversando na semana passada, né? Ou no episódio passado sobre... Semana passada não, mano. Não foi semana passada. Retrasada? Há 2 semanas atrás. Isso, porque teve um episódio semana passada do RP que você teve que ir lá assistir, que foi maravilhoso. Fantástico, com gente. O nosso amigo Richardson. Então é o seguinte... Nós estávamos conversando, na outra vez, sobre o mundo está acabando. Chegou já o apocalipse. Você está vivendo a grande tribulação, tá? Meu Jesus Cristo. Você está vivendo a grande tribulação. Você acredita que está passando, vai passar, ou não irá passar, ou passa, não passando, ou já começou? Não sei, nem eu. Vamos lá. Posso dar play? Dá o play, Marca. A gente terminou dizendo, então, que você falava sobre a questão do governo único e tal. Vamos lá. Pum. 10 minutos. Aí? Não, e aí não. E aí? Então, em que chegamos? Bom, segundo os escandalosos, os espetaculosos, aqueles que estão aí... Espetaculosos? Cara, esse foi bonito, não foi? Foi. Espetaculosos, né? Os especuladores. Nós já estamos vivendo uma era de preparação para o anticristo. Né? O que muito se ouve é que até o próprio governo hoje do Brasil é uma preparação para a vinda do anticristo. Né? Nós estamos vendo um arranjamento, né? Um arranjamento aí social, político e econômico para o Brasil ter uma moeda única no Mercosul. Mas isso já acontece na Europa há anos e a gente não viveu. Sim, uma moeda que... se bem que a gente vai fugir do assunto. Não. É um assunto. Não, se eu falar porque a gente está falando... Quando a gente fala sobre o Apocalipse, a gente fala sobre uma questão de uma moeda única. Boa, isso que você falou é legal. Por quê? Você já imaginou os nossos irmãos europeus quando os países da Europa estavam se unindo para ter uma moeda só, que era o euro? Será que eles imaginavam que aquilo ali já seria o início? Com certeza. Eu me lembro de ouvir essas coisas aqui do Brasil. E não foi. E agora, porque nós teremos talvez a moeda da Venezuela? Não, a Bolívia, não? Bolívia? Não. Sei lá, o peso. Não é o peso. É uma moeda que vai ser América Latina e Caribe, enfim. Mas o lance, Marcão, é exatamente isso que eu tô falando. E é por isso que eu acho que esse é um dos pontos que a gente não pode suscitar sobre eventos temporais, expectativas transcendentais. Então qual é o grande lance, mano? Nós já passamos por situações parecidas, politicamente falando, que apontavam para algo assim e a gente não viveu. Porque já passaram 7 anos de quando tudo começou. Então já era para Cristo ter voltado. A segunda vinda.
Então consegue perceber que eu acho que qual é o grande lance assim? A corrente de pensamento que eu acredito, nós entendemos que Apocalipse é dentro de um sentido figurativo, tudo que vai acontecer, tudo não, né? Mas boa parte do que vai acontecer, e aquilo que realmente acontecia, batia martelo e tal, a gente está falando principalmente do que ocorre em 30 a 35 depois de Cristo, a 70 a 80 ou 100 depois de Cristo, que é aquilo que antecedeu e aquilo que sucedeu à queda do Templo de Jerusalém. E aí, quando você vai começar a perceber aqueles momentos, eles batem. Gabriel, então isso quer dizer que não vai bater nunca mais? Não, pelo contrário. Pelo contrário, ele vai bater outras vezes. O espírito do anticristo, por exemplo, é um desses. Fato é que até 320 e pouco depois de Cristo, nós vamos ver muitos acontecimentos, na verdade a igreja vai começar a respirar um pouco, menos tribulação, menos perseguição, ainda no ano 300. Quer dizer, depois de Cristo. É um prazo muito longo, onde aquela igreja ali podia acreditar que estava passando pela tribulação. Pronto. Eu não estou falando para vocês que não haverá tribulação. Eu tô convencendo ele. Eu tô convencendo ele, Igor. Cara. Eu tô convencendo ele, cara. Não, mas assim, é para você pensar, pensa aí. Você pensa e pesquisa, isso vai estudar. Mas você já imaginou que aquela galera lá, passando pelo Coliseu, as grandes perseguições, meu Deus. eles poderiam estar imaginando que estariam vivendo assim, uma perseguição? Fora que assim, ó, deixa eu vivendo a tribulação. Deixa eu pontuar uma outra coisa. A respeito daqueles irmãos, e eu só quero relembrar que eu respeito a opinião de todos. E definitivamente não é isso que a gente está tratando que vai fazer com que a gente seja salvo ou não, né? Sim. Enfim, mas aqueles irmãos que de alguma forma tentam calcular quando é que seria ou não a vinda de Cristo, eu não vou nem usar aqui a questão da resposta do próprio Cristo dizendo que não compete nem a mim saber o tempo. Mas eles se utilizam de cálculos que foram feitos baseados em eventos da história primeva da Bíblia. E quando você vai estudar um pouquinho mais a fundo a exegese da história primeva é aquilo que está dentro de Gênesis 1 a Gênesis 11, o início, você precisa saltar a cronologia disso tudo. Porque senão a conta não fecha. Não bate. Não dá certo. Então consegue perceber o quanto eu acho complicado a gente bater uma data, um ano, um tempo, porque em algum momento a gente precisou se utilizar de alguns fatores que não são certos. Então, se eu utilizei de fatores que não são certos, a conta pode dar a mesma coisa que aconteceu. O pessoal saiu de Portugal procurando a Índia e chegaram no Brasil. E a minha preocupação com aqueles que estão tentando calcular a data da vinda de Cristo, né? Aqueles que preocupam tanto em saber se esse é o momento, se agora o governo do anticristo está se estabelecendo, se a união de uma moeda vai ser, né, já o governo único. A minha preocupação é que essas pessoas que estão tentando calcular a data, na verdade não estão preocupados com que o seu tempo aqui na Terra esteja findando e eles não possam aproveitar mais ainda nessa Terra. Cara, tem muita gente com essa preocupação, por quê? Porque o cara queria estar investindo mais, o cara queria estar ganhando mais, o cara queria estar lucrando mais, o cara ainda não conseguiu comprar a BMW X6 dele, modelo nova, o cara não conseguiu comprar ainda seu iate, o cara ainda não casou, o cara quer ter filho, o cara ainda não se formou. O cara que eu digo são eles, elas e o Todd. Elos. É Todd. Não, todos, todas e o Todd. É porque agora tem que falar o Todd. Todos, Não é Todd. Eles queriam falar Todd. É homenagem ao Todd. Lembra? Você tomou Nescau e Todinho? Todd. Igor, ele é demais, mano. Meu Deus Gente, do céu. Vai. A trava cortou no meio do negócio do jeito que tá fluido. Mas vamos lá. As pessoas, cara, eu acredito que tem muita gente tão preocupado com tá cerceando o momento, tá se limitando, né? Está findando o tempo dele de fazer aquilo que ele sonhava.
Então você tem que calcular, poxa, mas peraí, será que dá tempo de eu fazer alguma coisa ou não? Então se Jesus está voltando já, o mundo vai acabar, o Brasil vai virar Venezuela, a gente vai virar pobre, vamos se lascar todo mundo, vamos comer animal agora, vamos comer cachorro, comer rato na rua. O povo está tão desesperado com isso, enquanto, na verdade, o nosso coração devia estar palpitando de alegria, porque Cristo poderia sim estar vindo. Não, mas eu não acho que os irmãos deixam de ter alegria porque Cristo estaria vindo. Não é deixar de ter alegria, mas está mais preocupado com a tribulação, com o que pode acontecer, do que com a expectativa, com a perspectiva da vinda do Cristo. Eu, particularmente, em muitas coisas, eu estou vendo isso acontecer. Entendi. Pô, o cara está mais preocupado com isso do que com aquilo. Tipo assim, está mais preocupado com o que ele está deixando de viver, o que ele vai deixar de viver, do que com o que ele vai viver. Eu em relação a isso que você está falando, eu acho assim, ó. Tem uma música do Marcos Almeida que ele termina dizendo, e eu acho fantástica essa música, acho que é Do Jeitinho do Céu, o nome da música. Ele fala assim, ele termina dizendo, e aí ele emenda numa outra parte da música, ele fala assim: não é olhando para a nuvem que se chega ao céu. E aí ele está falando a respeito daquele evento narrado no Evangelho de Lucas, em que Jesus é assunto aos céus, e os discípulos ficam olhando e tal, e aí os anjos vêm e falam assim: ei, o que vocês estão olhando? Vamos embora. Então eu acho assim, mano, a discussão é muito sadia, a gente não vai conseguir definir. Pode ser que a vinda de Cristo, como prevista no Apocalipse, aconteça daqui a 1 ano, ou aconteça daqui a 10 anos, mas pode ser que Cristo me leve amanhã. Então, assim, não é olhando para a nuvem que se chega ao céu, é olhando para o próximo. É olhando para essa estatura em que eu estou, é olhando para cá, é olhando para o que eu estou vivendo hoje, é olhando para onde eu estou hoje e entendendo como eu posso expressar a Cristo e servir ao próximo. E essas coisas se confundem, porque servir a Cristo é olhar para o próximo, e olhar para o próximo é servir a Cristo. Então, eu acho que esse é um ponto, assim. Mano, você quer crer que ele vai voltar daqui a 10 anos? E 20 segundos. Você quer crer que ele vai voltar daqui a 10 anos? Amém. Você não quer crer que ele não vai voltar a hora nenhuma? Massa. Mas o que você está fazendo aqui? Porque não é olhando para a nuvem que se chega ao céu. E as minhas considerações com fome ou com uma barriguinha cheia é chegar do reino dos céus. Com perseguição, sem perseguição, é chegado o reino dos céus. Independente do que estiver acontecendo, meu querido, é chegado o reino de Deus já na sua e na minha vida. É isso. Por isso que eu creio que o reino de Deus já está no meio de nós e que, por isso eu sou milenista. Galera, é isso. Segundo tempo desse papo. Eu sei que a gente talvez não conseguiu esgotar. Eu senti que o Marcão tá muito mais para o meu lado do que ele estava no primeiro papo. Eu sinto que ele deu uma estudada e aí ele falou, olha que o Gabriel falou, não é tanta besteira assim. Mas enfim, tô brincando. Lembrando que isso aqui é para poder suscitar em vocês esse interesse, essa vontade, esse desejo de estudar mais sobre o assunto. E não é olhando para a nuvem que se chega aos céus. Curte, comenta, compartilha. Obrigado pela tua presença aqui. Fala, Marcão. Em 2 semanas estaremos de novo com mais um tema bem massa, polêmico. Nós recebemos alguns pedidos de assuntos e a gente, semana que vem, a gente tem um episódio. Na outra semana, a gente está gravando um Momento Disruptivo falando sobre... livre-arbítrio. Existe ou não, Marcão? É lógico que não. Não existe? Não posso falar nada neste momento, porque você vai saber a nossa opinião sobre esse assunto. Gostei. Tamo junto. Na semana que vem. Valeu. Um abraço.